No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. Estamos começando agora o episódio 136 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro A Fórmula da Felicidade, do autor Mo Gawdat. Este livro conta uma história de perda e de superação do autor na busca pelo conhecimento da felicidade. Ele descobriu que a fórmula para encontrar a felicidade está ao alcance de todas as pessoas. E é claro que vamos compartilhar a fórmula da felicidade aqui neste episódio. Mas a busca pelo conhecimento da felicidade não foi nem um pouco fácil na vida do autor. Ele foi um executivo muito bem sucedido, começou a trabalhar cedo, alcançou muito sucesso, muita riqueza, reconhecimento, mas mesmo assim ele não se sentia feliz. Quanto mais sucesso ele tinha, menos feliz ele ficava. Ele não era capaz de encontrar nenhuma alegria na sua vida. E olha que ele podia comprar o que ele quisesse. Sempre tentava preencher o buraco da infelicidade com mais alguma compra. Sempre na busca de algo a mais. Ele passava muito pouco tempo com a sua família e a maior parte do tempo estava sempre agitado, nervoso, criticando tudo e sempre exigindo mais resultados e melhor desempenho, não só dele, mas também dos filhos dele. Até que um dia ele começou então a mergulhar na leitura em busca de soluções para o seu problema. Ele comprou todos os livros que ele encontrou sobre felicidade, foi a diversos eventos, palestras, assistiu vários materiais na internet e um dos primeiros aprendizados que ele teve foi que ele compreendeu que jamais alcançaria a felicidade enquanto ele se prendesse à ideia de que assim que ele fizesse alguma coisa ou assim que ele conseguisse alguma coisa, ele alcançaria a tão sonhada felicidade. Essa é uma grande ilusão que muitas pessoas têm, principalmente empreendedores. Achar que no momento que alcançarem alguma coisa vão ser de fato felizes. E quando o autor achava que a sua vida estava melhorando e que ele estava ficando um pouco mais feliz, ele passou por uma grande prova na sua vida. Talvez uma das mais cruéis que ele pudesse passar. Ele teve a morte do seu filho devido a um erro médico. Foi o seu maior teste para poder provar que as suas novas descobertas sobre felicidade realmente funcionavam. E 17 dias depois da morte do seu filho, ele começou então a escrever. Escrever sobre tudo aquilo que ele estava sentindo e que ele tinha estudado sobre felicidade. Afinal, um dos conselhos do seu filho antes de morrer foi que ele deveria fazer a diferença na vida das pessoas. A partir daquele momento, a sua grande missão foi conseguir compartilhar este conhecimento com o maior número possível de pessoas e fazer com que a felicidade estivesse ao alcance de todos. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao episódio 136 sobre o livro A Fórmula da Felicidade, do autor Mo Gawdat. Ele que tem a formação de engenheiro e estava à frente do Google X, um departamento especializado em projetos inovadores e ambiciosos do Google. Mas então, o que o qualificou a escrever um livro sobre felicidade e como ele fez isso com tanta propriedade? Ele mesmo conta que teve muito sucesso na vida, ganhou fortunas como day trader, morava em Dubai, em uma casa imensa e conta que uma certa vez comprou 2 carros Rolls-Royce pela internet. Selecionou o modelo, escolheu 2 unidades e passou o seu cartão de crédito. E quando os carros foram entregues, ele estava mais triste do que quando ele passou o cartão. Apesar de todo o seu sucesso e riqueza materiais, Mo conta que não era feliz. E por ter a formação de engenheiro, ele colocou na cabeça que iria vasculhar todo o conhecimento humano até encontrar a fórmula da felicidade. Ele conta que dedicou mais de 10 anos da sua vida pesquisando sobre felicidade, mas no início tudo estava muito confuso. Ele se deparou com religiões,
práticas espirituais, filosofias, exercícios e uma infinidade de métodos supostamente eficazes para fazer as pessoas mais felizes. Mas nenhum desses métodos apresentava uma solução consistente e convincente. Até que então ele teve a ideia de colocar a felicidade em uma fórmula. E para isso ele começou com um estudo de todas as situações passadas onde ele havia sido feliz. Ele tentou identificar o que essas situações tinham em comum e chegou a uma fórmula que iremos debater daqui a pouco. Segundo ele, essa fórmula é tão poderosa que o ajudou a superar uma das piores tragédias na vida de um ser humano, que é a perda de um filho. O filho de Mo faleceu durante um procedimento cirúrgico de rotina, onde a equipe médica cometeu diversos erros. É uma passagem triste do livro, mas o autor, que relata ela com detalhes, conta que foi um processo que serviu para comprovar que a sua fórmula da felicidade realmente funciona. Então fique ligado que o Resumo Cast está apenas começando e daqui a pouco nós iremos falar para você qual é a fórmula da felicidade. É o pensamento e não o acontecimento em si que está deixando você infeliz. Se os acontecimentos permanecem como são, tem muita coisa que você não tem como mudar, por mais que você queira. É assim e foi assim, ponto final. Mas se você mudar o modo como você pensa a respeito destes acontecimentos, muda completamente o modo como você sente em relação aos acontecimentos. E nós podemos então ficar felizes simplesmente mudando os nossos pensamentos. Você não vai mudar o que acontece, você vai mudar o seu pensamento sobre aquilo que acontece na sua vida. E isso que vai fazer você feliz ou infeliz. E o autor fala muito também sobre dor e sofrimento. Por mais que nós detestamos a dor e o desconforto na vida, elas são muito úteis para o nosso crescimento. Sentir dor, na verdade, é importante e às vezes não é nem opcional. Você sente dor, por exemplo, quando queima o seu dedo. Agora, o sofrimento é opcional. O sofrimento é uma criação mental. A dor é algo natural. A dor é algo que o próprio corpo, o próprio organismo acaba reagindo. Agora, o sofrimento é você que cria. Nós deixamos o nosso sofrimento se arrastar como uma forma de dor autoimposta. E se não muda o acontecimento, o único impacto é dentro de nós. Ou seja, quando você sente dor, você pode simplesmente sentir dor em algum determinado momento e parar de sofrer sobre aquela dor, ou você pode ficar sofrendo mentalmente sobre aquela dor que você teve. E o interessante é que o sofrimento não vai fazer com que algo fora mude. Por exemplo, o autor poderia ficar sofrendo pelo resto da vida pela morte do filho dele, mas esse sofrimento não vai fazer com que o seu filho volte. Ou seja, ele teve uma dor grande, evidentemente, na morte do seu filho, mas ele optou por parar de sofrer, porque se ele ficasse sofrendo, o único impacto que teria seria nele mesmo, seria dentro dele mesmo. Se ele ficasse sofrendo mentalmente, ele que estaria sendo prejudicado. Sofrer não traz nenhum benefício. É isso que nós precisamos entender. Você está ouvindo o Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil. Mas como definir felicidade? Segundo o autor, felicidade é a ausência de tristeza. E para chegar a essa conclusão, ele foi pesquisar os bebês que já nascem felizes. O estado de felicidade das crianças é, na verdade, a configuração padrão dos seres humanos. Isso mesmo, segundo ele, já nascemos felizes. É como se você comprasse um smartphone novinho, só com os aplicativos que vêm de fábrica. Um smartphone que funciona perfeitamente e a bateria dura por um longo tempo. Então, um belo dia, você resolve instalar diversos aplicativos que começam a causar problemas e reduzir a vida da bateria. E qual é a solução nesses casos? A solução é resetar para o estado de fábrica. A solução é desinstalar
todos os aplicativos que estão dando problemas. Isso também pode ser feito na sua vida para aumentar a sua felicidade. E foi observando os bebês que Mo chegou à conclusão que eles estavam sempre felizes quando o mundo ao seu redor estava de acordo como eles esperavam. Estava de acordo com as suas expectativas. Se estavam com um brinquedo que desejavam, estavam felizes. E se alguém tirava deles o brinquedo, imediatamente os bebês ficavam tristes. Mas a volta ao estado feliz se dava com a mesma facilidade que eles ficavam tristes. O problema é que quando crescemos, adquirimos o hábito de ficar triste por causa de acontecimentos passados, mesmo que a nossa tristeza não irá mudar nada do que já aconteceu. E se o evento passado nunca pode ser modificado, a tristeza é decorrente daquilo que pensamos ou sentimos em relação a esse evento. Chegamos finalmente, então, à fórmula da felicidade. Segundo o autor, a felicidade é igual ou maior à sua percepção dos acontecimentos da vida, menos as suas expectativas de como a sua vida deve ser. Vou repetir, a felicidade é maior ou igual à sua percepção dos acontecimentos da sua vida, menos as suas expectativas de como a vida deveria ser. Podem observar que nessa fórmula, uma das variáveis é a percepção dos eventos, ou seja, a sua interpretação. E a outra variável é a sua expectativa de como esses eventos deveriam ser. Então, se você conseguir influenciar essas duas variáveis que estão totalmente sob o seu controle, você será feliz. É claro que fica muito difícil de lhe convencer dessa fórmula aqui nesse podcast que tem apenas 30 minutos, mas o autor tem diversos materiais pela internet, assim como workshops e, é claro, o livro que se aprofunda em detalhes e exemplos práticos dessa fórmula. E, na verdade, para quem acompanha o Resumo Cast, a fórmula da felicidade não chega a ser uma surpresa, pois já falamos em diversos outros episódios sobre o poder de exercer controle sobre as variáveis que o autor considera essenciais para sermos felizes. A felicidade começa com uma escolha consciente. Ela não vem do acaso, do nada. A felicidade depende inteiramente do modo como nós controlamos cada pensamento. Sem os pensamentos, nós voltamos à nossa configuração padrão, à nossa configuração original, que é felicidade. E muitas vezes nós usamos diversão, usamos comida, bebida, compras e qualquer outro prazer ou vício para uma falsa sensação de felicidade. Acaba sendo uma fuga que o seu corpo busca para tentar suprir a falta de felicidade. Mas a verdadeira alegria está em harmonia com a vida exatamente como ela é. Você não vai encontrar a felicidade fora de você. Você não vai ficar mais feliz quando você faz uma compra, quando você tenta se divertir, quando você tenta buscar algum prazer. A felicidade está dentro de você quando você consegue controlar os seus pensamentos, quando você consegue voltar à configuração padrão e original, que é a própria felicidade. Grande parte da sua felicidade depende não das condições do mundo a seu redor, mas dos pensamentos que você cria sobre eles. Já conhece a nossa área Premium? Agora você pode acessar os conteúdos dos livros de forma mais aprofundada com materiais complementares. Visite resumocast.com.br/premium. Imagine um painel de controle com apenas uma lâmpada. Essa lâmpada monitora centenas e milhares de sistemas. E quando alguma coisa está errada com apenas um desses sistemas, a lâmpada acende. A lâmpada é a sua mente lhe dizendo que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é. Mas para não acusar problemas, ela depende de tantas coisas funcionando perfeitamente que fica praticamente impossível levar uma vida feliz, sem problema nenhum.
O autor afirma que nossa geração foi treinada para ter sucesso, pois somos netos e bisnetos de gerações que sofreram consequências de guerras e tempos muito difíceis. Tempos onde não ter sucesso significava a morte. E por isso nós aprendemos a colocar na fórmula da felicidade alguns componentes que, na verdade, dificultam ainda mais a solução da equação. São componentes que têm o objetivo de garantir o sucesso e não a felicidade. Isso mesmo, o sucesso não significa felicidade. O primeiro grupo desses componentes são 6 grandes ilusões. E a ilusão não é necessariamente algo que não exista. Pode ser algo que exista sim, mas de maneira diferente, como nós pensamos sobre ela. As interferências e ilusões que nos dificultam enxergar as coisas de maneira mais clara e resolver a fórmula da felicidade são: 1. A voz que constantemente ocupa sua mente e que não é você. E para explorar mais esse assunto, escute os episódios 65 e 89 do Resumo Cast sobre os livros de Eckhart Tolle, O Poder do Agora e Um Novo Mundo. A segunda ilusão é de quem é você. A terceira é a ilusão daquilo que você sabe. A quarta é a ilusão do tempo. A quinta ilusão é a ilusão de querer controlar tudo. E, finalmente, a sexta ilusão, a ilusão do medo. Não teremos tempo suficiente nesse episódio para falar sobre cada uma das 6 grandes ilusões, por isso recomendamos a leitura do livro. Mas vamos falar da ilusão de quem quer controlar tudo. Segundo o autor, incontáveis acontecimentos tiveram que acontecer de forma sequencial para que estivéssemos aqui hoje, para você estar no seu emprego atual, para este podcast existir, ou, no caso do próprio autor, para ele ter perdido o filho dele. É uma ilusão querer controlar absolutamente todos os acontecimentos, e adotar essa mentalidade vai contribuir para a sua infelicidade. Pense bem, a sua história até hoje teve muito menos controle do que você imagina. As pessoas felizes são aquelas que dão o seu melhor, que decidem adotar a postura de controlar uma das únicas coisas que realmente podem exercer total influência, que é a forma como interpretam e reagem aos estímulos e acontecimentos externos. Falamos muito desse assunto no episódio 134 do Resumo Cast sobre o livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Falamos também sobre eventos que têm a probabilidade muito pequena de acontecer e que ninguém se prepara para eles, que são os cisnes negros. Você pode escutar mais sobre esse assunto no episódio 35 do Resumo Cast. O pensamento é uma das grandes ilusões que o autor cita na busca pela felicidade. E você não é os seus pensamentos. Se você fosse os seus pensamentos, você não conseguiria observá-los. O autor foca muito nesse ponto quando ele começou a entender que ele não era os pensamentos dele, porque ele conseguia observar os pensamentos dele. Se ele consegue observar os pensamentos, quer dizer que ele não é o pensamento. A partir do momento que você consegue observar algo, quer dizer que aquele algo não é você. Então você não é os seus pensamentos. Quem você é, então? Você não é o seu corpo. O seu corpo é apenas um veículo que te leva. Você também não é as suas emoções, porque você consegue sentir, ver as emoções. Você não é as suas crenças. Você não é o seu nome. Você não é as suas realizações. Você não é o seu cargo. Você não é as coisas que você possui. Você é unicamente o observador de tudo isso. Nós criamos apenas rótulos, que nada mais é do que o ego, para dizer quem somos. Eu sou fulano de tal, nasci em tal lugar, tenho tal profissão. Isso tudo é rótulo, isso não é a essência de você. Pense num bebê. Um bebê, uma criança, geralmente ela usa a terceira pessoa para falar dela. Ela dificilmente usa eu. Ela usa o nome dela para expressar aquilo que ela está falando no nome pessoal. E com o objetivo que ela tem de ser amado pelos seus pais, ela começa então, naquela idade muito pequena, a criar papéis.
ela começa a criar papéis que não são ela, na essência, justamente para ser amada, para ser aceita pela sociedade. E na adolescência, talvez, que a crise de identidade fica ainda maior, né? Cada vez mais difícil entender e descobrir quem realmente é a pessoa. E quando nós chegamos na fase adulta, nós entramos no piloto automático e nem lembramos mais de quem nós realmente somos. Nós representamos cada vez mais papéis. Temos o papel de mãe, temos o papel de pai, o papel de empresário, mas tudo isso é papel, isso não é a nossa verdadeira essência. Nós criamos uma nova identidade, um novo rótulo, e nós acreditamos fielmente que nós somos aquele novo rótulo. Mas você não é pai, você só assumiu um papel provisoriamente de pai. Você não é o pai, você não é o empresário, você assumiu um papel provisório neste momento de ser um empresário, de ter uma empresa. Então tira esses papéis, não viva pela aprovação dos outros, não finja ser algo que você não é para simplesmente agradar os outros. Até porque você jamais vai conseguir agradar todo mundo. O seu eu verdadeiro é algo que você nunca viu, não dá para rotular. O seu eu verdadeiro é aquilo que realmente está dentro de você. E é justamente ali que está a verdadeira felicidade. O autor, depois de algum tempo em suas pesquisas, conseguiu identificar que os nossos cérebros, de certa forma, são máquinas que buscam sofrimento. Mas qual seria o motivo disso? E será que realmente é verdade? Os nossos cérebros buscam ficar se remoendo por causa de eventos passados que aconteceram há muito tempo atrás? Imagine se o motorista do táxi que você pegou essa manhã foi um pouco grosseiro. Foi um evento passado que aconteceu na parte da manhã, mas o seu cérebro continua trazendo essa experiência à tona. Mesmo que relembrar, não vai modificar em nada a experiência. Para explicar esse comportamento, o autor traz 7 pontos cegos que nos alimentam com informações erradas e prejudicam na hora de resolvermos a equação da felicidade. São eles: filtros, hipóteses, memórias, previsões, rótulos, emoções e exageros. Esses pontos cegos, segundo o autor, foram projetados para nos salvar de perigos nos primórdios da evolução humana, quando ainda habitávamos as cavernas. Hoje em dia, esses pontos cegos servem apenas para confundir as pessoas a respeito dos pensamentos que têm sobre eventos que ocorreram no passado. Quer um exemplo de um filtro? Pense que você está escutando esse podcast agora em uma sala de espera, esperando a sua consulta no dentista ou no médico. E tudo está bem na sua vida. Você está no horário, o dia está fluindo normalmente, as pessoas são gentis e tem uma música legal tocando no fundo. Mas a cadeira que você está sentado não é muito confortável. E esse pequeno filtro é suficiente para anular todo o resto e deixar o seu dia infeliz. Esse pode ser um exemplo que não se aplica a você, mas o autor afirma que nós fazemos isso todos os dias, a todo momento. São filtros e mais filtros. E a vida de algumas pessoas é tão complexa que é praticamente impossível remover todos os filtros e resolver a fórmula da felicidade. Novamente, não teremos tempo para debater sobre todos os 7 pontos cegos que o autor menciona no livro. Então fica o convite para comprar e ler esse livro, pois certamente é um grande livro que diz respeito não só a empreendedores, mas a todas as pessoas que querem ser felizes. Além da ilusão do pensamento, da ilusão do eu, o autor também cita a ilusão do conhecimento. Nessa era que vivemos cada vez mais de informação, de conhecimento, temos a grande ilusão de achar que nós conhecemos alguma coisa. A grande ilusão de achar que realmente nós sabemos alguma coisa, que a nossa opinião realmente é importante, ou até mesmo ele questiona
achar que realmente somos protagonistas no mundo. Será realmente que você é o grande protagonista no mundo? Se o mundo tem 7 bilhões de pessoas, você pode ser o protagonista da sua vida, mas você vai ser o figurante na vida de outras bilhões de vidas. Então talvez você não seja tão importante assim como você está pensando. Talvez aquilo que você aprendeu não seja tão relevante assim como você está pensando. Essa é uma grande ilusão que nós temos que cuidar, porque isso muitas vezes também pode atrapalhar a nossa felicidade. O autor também fala sobre a ilusão do tempo, a ilusão do controle e a ilusão do medo. A ilusão de querer controlar tudo também é um grande perigo. Nós aprendemos que o controle é importante e nós começamos então a controlar tudo que nós vemos. Controlar os nossos filhos, controlar as pessoas, controlar até o trânsito na rua. Mas na realidade, nós mostramos que não há nenhum controle. Se nós olharmos até mesmo para as leis da física, há algo que se chama teoria do caos, que nos diz basicamente que nós não estamos no controle total de tudo. Por exemplo, se você quer ir para o trabalho todos os dias e quer sair às 7 horas da manhã, mas um dia há um acidente, e o que é normal, e você começa a ficar estressado no trânsito, começa a ficar infeliz. Mas os acidentes acontecem e não há como você controlar. Você só tem como controlar aquilo que você está pensando ou sentindo sobre aquele acidente. Você não tem como controlar o acidente em si. Então é uma grande ilusão achar que você pode controlar tudo. Isso nós podemos trazer muito bem também para o nosso mundo empreendedor, o mundo de startup principalmente, que nós não conseguimos controlar o resultado muitas vezes de um negócio, de um projeto. Nós temos que focar em dar o nosso melhor e não em querer controlar ou prever os resultados. Isso acaba gerando frustração e a frustração gera infelicidade. Então foque naquilo que você tem controle. Você tem controle nas suas ações. Você tem controle em dar o seu melhor, em se dedicar, em realmente fazer o seu desempenho ser positivo. Agora você não tem como controlar os resultados. Quando você cria essa expectativa, você gera frustração e frustração gera infelicidade. Faça da felicidade a sua prioridade de vida. O autor dá 3 dicas para que você possa de fato fazer com que a felicidade esteja presente na sua vida e que você faça dela realmente uma prioridade. Afinal, se todos nós buscamos ser felizes, ela de fato deveria ser uma grande prioridade na nossa vida. Então, invista tempo em estudar sobre isso. Busque cada vez mais conteúdo sobre felicidade, sobre como você pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Esteja junto de pessoas felizes. Evidentemente, quando você está perto de pessoas infelizes, você cria uma energia negativa. E quando você está perto de pessoas felizes, você automaticamente fica mais feliz também. E terceiro, faça outras pessoas felizes. É uma forma mais fácil de você ficar feliz do que fazendo os outros felizes. E o Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou do nosso episódio, entre em resumocast.com.br para conhecer os nossos projetos e assinar gratuitamente o podcast no seu celular. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Já pensou em ler e se aprofundar em um livro de negócios com a sua própria tribo de empreendedores? Agora você pode participar de encontros semanais, resumir os nossos livros e apresentar para outros Tribers. Tudo isso online, sem sair da sua casa. Visite resumocast.com.br/tribos e venha para a nossa tribo. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.